Oi, gente, bem-vindos ao Fala Sério. Quero agradecer você que se inscreveu no nosso canal, é muito importante para a gente. E quem ainda não se inscreveu, se inscreva, dá essa força. Curte aqui embaixo, acione o sininho e não esqueçam de compartilhar, ok? E os nossos parceiros? Quem nos veste hoje é a Sônia Center Boutique. E a parceira da joia, Jace. Os nossos acessórios hoje é da Fabrícia Machado. Um beijo. Muito obrigada, meninas. E aí? E a convidada de hoje? Ai, vamos concentrar. Concentra, que o currículo é grande. Eu anotei. Ah, bom. Calma que a Sim, memória senhora. não tá muito boa, mas eu anotei aqui, tá? Ó, fonoaudióloga preciso fazer fono. De formação, ela é especializada em motricidade orofacial. Olha que difícil para eu falar. Orofacial. Tem que fazer fono. Aperfeiçoamento em linguagem, aprimoramento em disfagia. E aí ela faz uma coisa muito importante. Ela atua em reabilitação neurológica. Que legal. Mas não parou aí. Não, Nossa, mas quantos anos tem essa pessoa, gente? Não posso falar. Tá bom. Ela é formada em coach também. Ela faz perfil comportamental, ela faz análise de perfil. Enfim, é uma pessoa extremamente delicada, respeitosa, minha amiga, sua amiga. Nossa, querida. E eu tenho o maior prazer em trazê-la aqui. Ela é mãe do Pietro. Do Pietro. A esposa do Samuel. E ela veio falar muito sério com a gente hoje. Seja bem-vinda, Patrícia Lopes. Muito bem-vinda! Coração, obrigada pelo convite. Imensamente feliz Só de não te vai receber chorar. aqui. Se chora e chora aqui, e aí a gente para tudo. Mas olha, tava difícil, engasguei, enrolei, porque é muito especial isso. É. Você é muito especial pra mim. Pra nós. Você sabe que é recíproco. Ai, não Paty. Precisamos falar, né, o quanto o carinho... Né, agora quem precisa de fono sou eu. Você precisa? Se eu vocês te indico tiverem Patrícia Lopes. É outra, porque essa Patrícia Lopes tá engasgando agora. Mas é muito recíproco, né? Tem um tempo aí, né, que a gente se conhece, algumas coisas especiais que a gente já passou. Exatamente, então esse convite por isso. fica ainda mais especial. Sim. Nós já passamos várias coisas juntas, fizemos vários trabalhos. Nós duas profissionais e nós três sociais, né? Uhum. Sim. Então é uma caminhada e é muito feliz agora estarmos juntas aqui. Quando a gente fez a lista de convidados, nós não tivemos dúvida. O que não bateu foi a agenda, né, Paty? Agenda. Teve um contratempo aí, mas... Mas é porque a vida tá muito corrida e a gente tem muito compromisso. Então, não dá mesmo para fazer como a gente fazia antes. Cafés da tarde, aquelas mesas maravilhosas que você faz. Ela faz uma mesa, é posta de um jeito, de uma delicadeza. Se você tivesse assistido o primeiro episódio que a gente falou sobre cozinha, a hora que você ouvisse sobre mesa posta, você ia ficar encantada. Encantada. Depois vou te passar qual é. Precisamos de outros cafés com mesa posta. Teremos. Tô esperando vocês lá em Americana. Verdade. Nós vamos, vai fazer 2 anos que eu tô lá. E nós não fomos ainda. Nossa, gente, isso eu vou não puxar a orelha da Jace. Sempre eu? É sempre dela. Ou eu vou fazer roxinho, qual você prefere? É, orelha. Tá bom, vem cá. Porque roxinho tá doendo muito. Opa, quando eu te pedi pra vir, nós pensamos, nós temos muito assunto pra falar. Temos muitas coisas. Por onde a gente começa? Eu queria falar de alguma coisa bonita no pod. Eu queria entregar um conteúdo que as pessoas entendessem que a gente pode ter uma vida diferente. A gente pode aprender, porque eu sou a prova viva disso. Ainda em processo, mas já melhorei bastante. E uma boa parte disso foi graças a você. Publicamente falando aqui. Eu precisei fazer coach com você um bom tempo para entender sobre a comunicação. Para entender que não é aquilo que eu falo, é como eu falo. E a minha comunicação não é das melhores, né? Eu tenho um tom de voz bom, suave, mas a forma de falar é complicada, né? Afeta o outro, então a gente passou por um processo grande. E a Marcela, que acompanha tudo, a Marcela sabia de cada sessão, de cada dificuldade, de cada limitação. E você, com o maior carinho, com o maior respeito, passou tudo que eu tinha que saber, entendendo que eu tinha que saber lidar com aquilo, né? Vamos trabalhar isso, você vai entender e vai fazer e vai progredir.
E aí, eu acho que a gente pode começar falando da comunicação, partindo da empatia. Como é que você vê a comunicação quando o outro se coloca no lugar? Acho até para introduzir um pouquinho essa questão da comunicação, né, e o porquê, né, que eu fui para o coaching, o porquê falar de comunicação e dessa forma, né, que a gente vai abordar aqui. Dentro da minha formação, eu já tinha recursos para a comunicação, né? Ser fonoaudióloga nos dá esse recurso. Nós somos profissionais da comunicação, mas muito focados em avaliar e reabilitar, né? Pensando sempre nos distúrbios de fala, de linguagem. E aí, o que eu fui entendendo, né? Com a experiência, trabalhando em equipe, especialmente, né? Trabalhei em instituições, que o relacionamento era complicado. Ele parece que eu entendo de comunicação, mas o que eu entendo não é suficiente, porque às vezes eu quero falar uma coisa, para mim eu falei. Tá muito claro para mim que eu falei, mas para o outro não ficou claro. Então, e eu comecei a observar, né, essa realidade das pessoas se comunicarem, mas não serem entendidas, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. E isso me levou, né, a buscar formações da parte de desenvolvimento pessoal, comunicação, mastermind, o coaching, perfil comportamental. E aí isso me abriu o campo. Você fez o Protagon. Isso, né? Esses processos de imersão, método CIS, tudo isso vem de encontro com a forma como a gente se comunica. Né? E quando a gente fala de empatia, né? O porquê empatia, comunicação? Porque a minha comunicação, eu tenho a minha essência. Eu tenho o jeito Patrícia de ser. Mas esse jeito Patrícia de ser, ele vai dar certo para quem tem fatores de comportamento, personalidade semelhante à minha. Mas na maior parte das vezes eu tenho pessoas muito diferentes que lidam comigo. E aí esse jeito Patrícia de ser vai ter que encontrar uma flexibilidade de comunicação para que eu consiga atingir o outro da forma como eu quero. Então eu quero ser entendido, mas de que forma eu preciso comunicar para que o outro, então, entenda exatamente a minha informação, a minha mensagem. Porque se eu passar da forma como eu entendo, nem sempre eu vou ser bem compreendida. Ô, Paty, então assim, uma pessoa que não tem empatia, então ela não é uma boa comunicadora? Muitas vezes não. Porque se me falta empatia, eu olho para mim. Eu olho para a forma como eu desejo ser amada, como eu desejo ser atendida e esqueço de olhar a forma como aquela pessoa precisa ser ouvida, amada, entendida, né? E a comunicação, ela é parte disso, né? Eu falo que falar de comunicação, falar de empatia, eu não consigo fugir também do meu ser cristã, né? Quando a gente fala do mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Às vezes a gente interpreta isso errado. Então, assim, eu vou amar você da forma como eu amo, né? Mas aí é a minha forma de amar a Patrícia e eu quero amar a Marcela e eu quero amar a Jaciara. E Jesus não foi assim. Não. Jesus amou todos e todos Iguais. que ele escolheu eram diferentes. E ele conseguia amar e ser amado. Né? Então é o quê? É olhar para aquela pessoa na forma que ela precisa ser amada. Na forma como ela se sente amada. E aí sim. Mas é difícil. Deve ser um exercício ou uma habilidade, eu não sei. Porque como a gente vai conseguir olhar para uma pessoa, por exemplo, tô olhando para a Jace. Lá vai. Aguarde, Patrícia. Cenas Aguarde. do próximo quietinha capítulo. para mim gostar de Ah lá. você, amor. Vou ficar. E às vezes eu brinco com ela, né? Porque a minha formação é pedagoga, professora, né? A Jace tem uma outra formação, uma outra pegada diferente, economista e tal. Aí ela fala uma coisa pra mim, eu falo assim, não entendi. Só vou falar uma vez, viu? Só vou falar uma vez. Exato. Eu falei assim, Jace, se você fosse professora, nem descia, fosse professora, acho que ela matava os 30 na sala de aula. Porque assim, né? Pode falar, Jace. Não, é porque eu penso rápido, Paty. Você sabe que eu penso rápido. E aí, antes de você, eu achava que todo mundo entendia. Sim. E aí eu falo pra ela, Jace, às vezes o óbvio precisa ser falado. E cada pessoa,
Eu falo isso com a experiência que eu tenho com alunos. Sim. Cada um vai entender num tempo e de um jeito. Sim. E quando ela fala isso, me corrigindo, eu penso assim, tá, eu faço o quê então? Aí ela fala, desenha. Às vezes você precisa desenhar. Ela fala isso, Paty. Ele não entendeu o que você falou, mas você também pode não ter entendido o que ele quis dizer com aquilo. Então, peraí, vamos voltar, vamos ler de novo ou vamos ouvir de novo, mas desenha pra ele. Olha, eu quis dizer, ou pra ela, olha, eu quero dizer isso. E aí, com esse convívio agora, que é 24 horas agora, é uma coisa insuportável. Essa aqui, tá? Ah lá, é nada. E assim, é muito próximo mesmo. Já era, você lembra, né? Sim, sempre foram, direto, né? todo dia. Mas agora é o dia inteiro, todo dia. Então, assim, ela me ama do jeito que eu sou, eu a amo do jeito que ela é, respeito. E agora a gente tá treinando a comunicação profissional, porque nós nunca trabalhamos juntas. Nós temos um projeto, mas o projeto é um trabalho esporádico. Nós fazemos eventos às vezes, agora tem a ação de final de ano. Mas trabalhar junto todos os dias não é uma tarefa fácil, Paty. Essa comunicação precisa ser muito lapidada, né? Sim. Especialmente quando tem amizade, né? Porque Então. uma coisa é quando eu, né, tô numa equipe, mas são todas pessoas que eu vou conhecendo ao longo do processo, né? E outra coisa é trabalhar entre família. E quando tem essa afetividade, essa relação de amizade. Então, isso precisa ser desenvolvido. E é todo dia. Eu acho que isso não é um processo que tem um fim. É todo dia. Porque são pessoas diferentes, o nosso humor não é o mesmo todo dia, então a gente precisa Exato. lapidar todos os dias, é um processo. Ô, Paty, a gente falou sobre o DISC, lembra? Sim, sim. Acho tão importante você colocar essa metodologia, falar um pouquinho pra gente, que é a dominância, a influência, a estabilidade e a conformidade, né? Sim. Você fala um pouquinho disso com a gente? O perfil comportamental, ele é uma ferramenta, né? Ele não é um teste psicológico, não é um psicólogo que aplica, né? O psicólogo, ele tem outros testes validados pelo Conselho de Psicologia e o DISC, ele é uma ferramenta muito usada em processos de gestão, né? Mais processos administrativos. E o que ele nos traz? Ele traz 4 fatores de comportamento, que são esses que você mencionou. Né, o DISC vem dessas iniciais, né, de dominância, influência, estabilidade e conformidade. Isso, vem do inglês, né, por isso que não bate a estabilidade. E o né, quem formulou essa ideia foi o William Marston, foi um psicólogo, né, 1920 alguma coisa, e ele formulou, mas a ferramenta foi feita décadas depois, né, a partir desses estudos que ele buscou entender, né, olhando para as pessoas, ele começou a perceber, existem coisas em comum entre as pessoas, e ele encontrou esses 4 fatores. Né, então, o que vai determinar? Nós temos os 4 fatores, todos. O que vai determinar é o fator que está em maior intensidade. Numa escala de 0 a 100, por exemplo, né, aquele que eu tenho em maior intensidade. Eu posso ter um, ou eu posso ter a combinação de 2 ou 3 fatores. 4 não, só a Mulher Maravilha, que foi idealizada por ele mesmo. Né? Paty, mas é uma habilidade desenvolvida ou a gente nasce, é nato nosso, é habilidade? Porque você está falando fator. Eu não sei se eu estou entendendo, se é uma habilidade, fator, habilidade que a gente desenvolve, entendeu? Uma vez que você tem esses fatores, eles são seus. É como se fosse não podemos falar um rótulo, né? Não rótulo, mas é como se fosse a sua identidade. Né? Uma vez que você tem, né, você ao longo do seu desenvolvimento, a partir da sua história, das suas vivências, da sua cultura, isso vai moldando a Marcela, vai moldando a Jaciara, vai moldando a Patrícia, né? E aí, a partir da adolescência, quando nós já temos a nossa, né, mais ou menos tudo mais estável, né, mais estabelecido, aí a gente tem o fator. Por isso que a gente não faz esses fatores, não faz o teste com criança. Né? A gente espera esse desenvolvimento para que a gente tenha o resultado mais correto. Né? Apesar de que quando você olha para uma criança e entende um pouquinho de perfil, você já vai percebendo algumas nuances. Né? Olha, parece que aqui tem uma dominância, parece que aqui tem uma influência. Né? No meu Pietro, já dá para perceber né, umas nuances ali bem parecidas com o pai dele. Tá? Então, aí esses fatores, eles não vão mudar. Ele é o mini Samuel, eu acho. Não é? Tem muita coisa da mãe. Samuel.
Pietro, um beijo, viu, querido? As chatices da mamãe. Tem que confessar, olha, em público, gente, confessando para o mundo aqui, né, que as chatices do Pietro é da mamãe. Tinha que ter, né? Porque ele é a cara do pai, né? Nossa. Alguma coisa ele tinha que ter da mãe, né? Então, uma vez que você tem esse fator determinado, ele é seu. O que acontece, né, quando a gente fala de inteligência emocional, de desenvolvimento pessoal, é aquilo que eu falei no início, é a gente entender aonde eu posso flexibilizar, mas sem perder a minha essência. Porque todos esses fatores, seja dominância, influência, conformidade, todos têm pontos bons que precisam ser potencializados e todos têm os pontos fracos que precisam ser trabalhados, mas não que eles vão deixar de existir. Né? Em que sentido que precisa ser trabalhado? Né? Então, por exemplo, vamos falar um pouquinho da dominância. Né? Quem é o dominante? O dominante é aquele, né, que quando você vê, ele é mais autoritário. Ele quer o quê? Ele quer resultado para quando? Para ontem, se possível. Ela achou que eu fosse dominante, eu não sou. Não. Deixa pra terminar pra você ver se você não vai dar razão pra mim. Não, ela já me testou. Ai. Quando eu peguei o teste dela, realmente, ela já tinha um teste pronto, né? Quando a gente trabalhou o coaching. E eu também fiquei olhando, né? E aí, nesse sentido, aí toda a história, né, de entender, né, essa questão do flexibilizar e onde foi que a corda estoura. Estoura ou estoura? Os dois. Pode ser os dois? Estoura e estoura. Se tiver algum professor de português, também professora da ira... pedagoga, por favor, depois você me corrige. Fica tranquilo, né? Aqui pode, né? O elástico, ele pode arrebentar. Vamos mudar de palavra, então. Né? Então eu flexibilizo, mas quando eu fico agindo muito tempo somente para agradar ou somente de acordo com o que o ambiente está pedindo, eu posso me perder. E aí arrebenta. Né? E aí são processos que eu perco a minha identidade. Então a inteligência emocional é saber onde eu preciso flexibilizar a minha comunicação, onde eu preciso usar mais habilidades, onde eu preciso corrigir algumas coisas, mas depois eu volto para a minha essência. Eu não preciso, quando a gente fala de empatia, eu vou agir de acordo com aquilo que você precisa. Eu vou moldar a minha comunicação, mas entendendo que a minha essência, ela vai ser preservada. Eu me comunico e a pessoa, ela precisa o quê? Entender quem é a Patrícia. Porque senão eu fico o tempo todo só no seu terreno. Só no seu terreno. E aonde que está o meu? Então, são essas as questões de que muitas pessoas, às vezes, se perdem. Quando a gente olha um perfil, né, o teste do perfil olha para a pessoa, fala, mas parecem duas pessoas, não é a mesma. Mas aí você olha para a história e aquela pessoa já está em sofrimento, né? Porque ela não sei mais quem eu sou, não sei como que eu preciso me comunicar. Né? São pessoas que são muito estressadas, que já têm uma certa ansiedade, porque perde um pouco da identidade funcionando só para o ambiente, mas esquece da essência. Então, né, voltando e falando um pouquinho da dominância, essas pessoas, elas querem resultado. E por elas serem autoritárias e terem isso já, elas podem passar uma impressão de arrogância. Se ela não for bem trabalhada, ela pode passar. Não sei. Tem não gente sabe. tampando que eu consigo. Então, meu campo visual. Eu falei pra ela esperar você terminar de falar. Podem passar essa impressão de arrogância, né? E se bem trabalhado, o dominante, ele é uma pessoa que tem que passar o quê? Passar essa força. Eles são excelentes líderes. Para ser líder, precisa ser dominante? Não precisa. Todos podem ser excelentes líderes de acordo com a necessidade. Tem equipes que vão precisar de um conforme, tem equipes que vão precisar de um influente. É conhecer mesmo o setor e as pessoas que estão ali para a gente poder entender quem é o líder que vai puxar mesmo aquela equipe. Né? Posso fazer uma pergunta? Sim. Ainda em se tratando de dominância, às vezes ele está querendo apenas o resultado e as outras pessoas estão recebendo aquilo como arrogância. Ou às vezes ele tem tanta certeza do que ele está falando, ou ele sabe o que aquilo vai impactar, e o outro recebe como arrogância. Eu fico na contradição disso, sabe? Porque de repente você está fazendo uma coisa sem querer ser arrogante, sem querer provar nada, sem querer mostrar nada, mas passa essa impressão. O que é isso? É a postura? É o tom da voz? É o tipo de coisa que se fala?
Porque eu falo rápido, eu falo com certeza, eu falo firme, dá uma impressão de arrogância, mas eu não sou uma pessoa arrogante. Você acha que pode ser a forma? É a forma porque o dominante, ele é muito objetivo. O dominante, ele não gosta que fique enrolando. Então, por exemplo, o seu líder é um dominante. A sua comunicação tem que ser objetiva, senão você perde. Né? Não é uma pessoa que dá pra você ficar, então, sabe o que é? Porque ontem eu fui e perdeu. Né? Seja objetivo e me apresenta um resultado. Sei, entendeu? Né? Então, essa objetividade, ela passa essa impressão. Eu quero muito rápido, eu falo em poucas palavras, mas suficientes para que eu entenda. Né? E a habilidade é o quê? É entender, então, se eu sou muito direto e objetivo, eu preciso entender que às vezes você vai lidar com uma conforme e que eu preciso de muitas explicações. E ser direto para mim não me assusta muito, porque o conforme também é mais, tem uma seriedade. Então, ser direto, ok, mas eu vou questionar. E aí, a habilidade do dominante em ter que, às vezes, desenhar. Para um conforme, vai ter que desenhar. Porque ele quer o quê? Detalhe, né? Aí já falando um pouquinho, né, da conformidade. O conforme também adora resultado, ele é focado em resultado, não é focado em pessoa. Né? O dominante também, mas resultado. Não sou focada em pessoa. Eu já falei isso pra você, né? Sim. Sabe o que ela respondeu pra mim? Eu não me conformo. Não aceito. Não aceito. Resistência, pronto. Vamos trabalhar a resistência. O conforme também é focado em resultado, mas o conforme, ele é observador, ele é analista, detalhista, e qual é um ponto que precisa ser trabalhado? Ele tem uma tendência a ser uma pessoa muito crítica. Então, ele também é visto, às vezes, nossa, mas que crítico, só reclama, só fala mal. Mas por quê? Porque nós somos observadores. E passa a impressão, quando a gente chega no ambiente, nossa, como é sério, como é chato, não se enturma. Mas não é por isso, né? Eu entendo quando ele fala, mas eu não sou arrogante. Né? Mas é porque quando a gente chega, qual é o olhar do conforme? A observação. Então, é como se você chegasse e está fazendo uma varredura. Você faz uma overview, né? Quem são as pessoas? Aquele eu conheço, aquele ali também, eu vou sentar aqui. E aí, aos poucos, depois que você observou, que você já viu os detalhes, nossa, aquela pessoa já colocou uma roupa que não combinou. E você já fez, já é mulher, já é assim, né? Gente. Mulher já é desse jeito. Mas você já sabe a iluminação desse lugar não tá legal, e aqui, nossa, adorei aquele sofá. Pronto. Mas isso tudo em 1 segundo. E até isso tudo acontecer na cabeça do conforme, você tá como? Séria. E aí, falou, nossa, quem que é aquela pessoa? Olha que insuportável. Não olha Não pra cara de nem ninguém. na cara de ninguém. Quem né? não te conhece, imagina que você é séria. Sim, é o que eu mais ouço. É. Mas Nossa, é. Patrícia, achei que você fosse uma chata. Não, e é uma Achei que você doçura engraçadíssima. Insuportável. A gente sai, bom, a gente sabe, né? Sim. Faz um jantar, uma coisa, é risada a noite inteira. Mas tem aquele tempo, né? E assim, depois que a gente conhece, aí da trela, já era. Aí já era, Não, já era. perdeu a intimidade, já era, né? Perdeu a oportunidade Faz de até deixar brigadeiro de de chuchu posicionar. pra mim. Lembra? Brigadeiro Tô de com chuchu, saudade, gente. Eu preciso fazer umas receitas diet e fitness em casa. Ultimamente, só brigadeiro de leite condensado. Tá entrando Sério? em casa. Pietro agora faz, né? Agora é ele que faz. Pietro ele, cozinhando. e ele acha mais fácil fazer de leite condensado do que de Por chuchu. que será Lógico, né? que ele acha mais fácil? Óbvio, né? Além de ser Elementar, mais fácil. O sabor também, né? Ele come o de chuchu? Ele come. O Ele Pietro come. Não, E o é Pietro uma adora. maravilha, a gente falando, parece uma... Ah, Você não comeu? não, de chuchu não. Não, no Todos aniversário os da meus Joyce. aniversários. Nossa, eu comi sem saber. Viu, Paty? Viu que tinha uma pegada fitness, mas nem sabia? Brigadeiro de chuchu. Maravilhoso. Olha, aconselho super. Você nunca me falou que era de chuchu. Mas ela trazia, fazia aquelas bandejas lindas no meu Lindas, aniversário. lindas. Agora não Verdade. pode, né? Agora eu vou ter que tomar cuidado quando eu for levar de novo. Já Não chuchu, fale não, que é. Não é de chuchu. Foi o Pietro que fez, tá? De leite Esse foi do condensado. Pietro, leite condensado. Ai, gente, que Mas delícia. é mentira. que Mentira esse delícia bilhete. tudo isso. Então, o conforme também pode passar essa impressão. Impressão de Então, arrogância. de arrogância, de seriedade, de chatice. E quando você vai entendendo, então, o que fica pra mim? Então, eu chego no ambiente, eu me esforço um pouquinho. Eu sei que eu vou chegar, eu tenho essa carona fechada, assim, né? Mas, dependendo de onde eu estou, com quem eu estou, eu me esforço um pouquinho de um sorriso, de me sentir um pouquinho mais à vontade, né? E depois eu faço a minha varredura, eu vou para as minhas análises, né? Quando você me perguntar alguma coisa, eu já fiz toda a estatística, Uhum. né? E aí, quando ela fala, eu sou rápida, eu penso rápido.
O dominante, ele tem essa habilidade racional, né? A resposta e a decisão é rápida. O conforme, não. Eu sou lenta para tomar decisão. Mas por quê? Eu estou analisando. Já fiz 800 mil estatísticas. E quando que eu chego na decisão? É difícil. É uma resposta mais lenta, enquanto o dominante já tem uma resposta mais rápida e racional. Mas nós podemos ter 2 fatores. Sim. Aí a combinação de 2 fatores também dá uma característica. Então, se eu tenho um dominante conforme, aí é até mais difícil trabalhar. Por isso que você queria me internar. Né? Porque aí você tem um fator racional muito alto. Né? Razão ali, estatística, objetividade, trabalhando tudo. E aí, qual é a habilidade que precisa ser trabalhada? A escuta. Porque senão, ninguém tira a razão dessa pessoa. Então, é uma habilidade que precisa ser trabalhada, a escuta. E aí, em contrapartida, a gente tem o pessoal que é mais focado em pessoas, que é o influente e o estável. O influente é quem? Meu marido. Ah, não. Seu marido... Vamos falar dele só um minuto? Sim. É a doçura em forma de gente. Olha só, tem aqui a pessoa que chega e fala que é mulher insuportável. E eu tenho o Samuel. Mas posso te falar, o casal é uma conexão perfeita. Você vem com a seriedade, ele vem com a doçura, de repente derrete essa seriedade, porque ele consegue transformar o ambiente, uma coisa pequena, numa coisa grandiosa. Por exemplo, olha, eu tenho uma lembrança do Samuel, que eu já falei bastante isso com a Paty, é uma lembrança muito feliz. Eu fico muito feliz quando eu preparo alguma coisa e alguém come e fala assim, nossa, isso ficou muito bom, Jace. É tão agradável ouvir que a gente fez uma coisa que o outro gostou, né? Sim. E aí, tava lá em casa, eu fiz umas combinações de queijo com frutas e eu decorei, porque vocês iam chegar. Aí, eu sabia que ele gostava de uma coisa, você gostava da outra, fiquei lembrando. Aí, esse daqui, o Juliano também. Gosta de, a Marcela odeia esse, a Marcela odeia aquele e tal, não sei o quê. Eu fui tentando agradar o paladar de todo mundo. Todo mundo comeu, tá gostoso, obrigado. O Samuel é a doçura em pessoa. O Jace ficou muito bom. O Jace, mas ficou bom mesmo. O Jace ficou bom esse aqui também, viu? E o Samuel, quando ele elogia, porque sabe? É dele, essa transparência então, dele. assim, ele é de uma doçura e você é a mesma doçura que o Samuel, só que na chegada tem uma expressão mais séria. Só isso. Mas é a mesma doçura, de formas diferentes. Essa é a comunicação dele e essa é a sua. Como é que é isso, por exemplo, um casal? Exatamente. Olha, agora falando como é ele, né? E agora que eu já entreguei que eu sou a chata do pedaço, né? Como que era até conhecer, até que ele também passasse, né, pelo teste, pra gente entender. Eu falei, gente, esse rapaz, como que eu casei com um homem insuportável desse? Tudo tem que sorrir, tudo tem que falar, gente do céu, né? Porque qual é o meu foco? A gente sempre dá esse exemplo quando a gente vai falar de relacionamento. A gente faz algumas palestras na igreja também. Encontro de noivos, assim. Então, a gente sempre dá esse exemplo, né? De quando a gente vai na academia. Então, qual é o meu foco? Eu chego na academia, eu já sei o que eu vou treinar. Hoje eu vou treinar ombro, costas, então o primeiro aparelho é esse. Eu já sei o meu treino, eu já decorei meu treino, eu sei. Então, eu vou passar pela catraca, vou guardar as minhas coisas, já faço a varredura se o aparelho que eu vou precisar tá desocupado. Se tiver ocupado, eu já tô planejando qual vai ser o próximo treino. 15 repetições, 45 segundos de descanso, relógio, 45, 44, 43. Sou eu na academia. Né? Alguém chegou pra conversar, desfoca. Meu Deus, os meus 45 segundos. Meu resultado. Né? Eu sou capaz de fazer outra série, porque aquela não valeu. Aonde eu tô lá no primeiro aparelho, cadê o Samuel? Tá lá na catraca falando bom dia pra recepcionista, pro camarada que chegou junto e que nem é muito amigo dele, mas que treina junto. Tá lá falando do trabalho. Ele já arrumou o assunto, ele nem entrou na academia ainda. Porque ele tá conversando, sorrindo, 5:30 da manhã, sorrindo. Esse é o Samuel. E aí, quando eu terminei, ele ainda tá fazendo, porque ele ficou conversando entre uma série e outra. Então, ele vai pra treinar, ele leva o treino a sério, mas ele também vai pra se conectar, né? Então, até entender isso, gente do céu, eu não vou na academia com esse homem mais. Não dá pra ser... Maturidade, não tem né? maturidade pra dar. Você achava que é lerdo?
Ou não tem nada a ver? Sim. Também? Sim, Porque porque tem hora que a Ai. Jaciara fala assim pra mim, "Isso, sua lerda." Eu falei, nossa, lerda seu nariz. Fala pra ela. Lerda seu acredita? nariz. Porque assim, né? Eu não sei, porque eu nunca fiz o teste, então não tenho ideia. Mas assim, a gente, você falando, eu fico observando, eu com o meu marido, assim, a amizade que nós temos. É muito interessante. Por isso que eu perguntei da lerda, né, Jaciara? Sim, Tá sim. entendendo, amor? Isso, porque Entendi, cada entendi um vai tudinho, ter não um- falo mais. né, um tempo. É. Então, quem é o influente? O influente é focado em pessoas, o negócio dele é se conectar com as pessoas, Olha, parece eu. comunicação, persuasão, são entusiastas, né? A comunicação do influente, o que ele quer? Ele quer trazer as pessoas para a ideia dele. Então, ele é persuasivo. Então, o Samuel, quando ele põe uma coisa na cabeça ali, ele encanta, o discurso dele é encantador, ele ainda fala sorrindo. O tempo todo, meu marido é sorridente, né? Também, numa escala de 0 a 100, ele é 90 influente. E a conformidade dele é 22, acho. Nossa. Então, olha só. Pura bondade, se for analisar também do aspecto emocional, alguma coisa. Pura bondade, né? Pura bondade, mas aí tem, né, como tem os outros fatores baixos, Claro, aí claro. tem, né, uma conformidade baixa, né, então quando a gente tem uma conformidade alta, muito análise, uma conformidade baixa e ainda com uma influência tão alta assim, né, avaliação de riscos, não tem. A decisão dele, a tomada de decisão dele Demora. é rápida, mas é impulsiva, porque o influente é emoção. Né? A gente tem lá conformidade, dominância, razão. Influente, estável, mais emoção. Né? Só que o estável, ele tem uma lentidão também, uma resposta mais lenta. O influente, a resposta dele é rápida, mas pode ser uma resposta impulsiva. E com conformidade baixa, cadê a avaliação de risco, o critério? Então, quando a gente conheceu e percebeu esses fatores, fala, e agora? Como é que a gente combina tudo isso, né? Em casa. Foi perfeito. Porque quando eu percebo que ele tá muito impulsivo e hoje ele também consegue perceber, ele fala, nossa, olha, eu tô pensando em fazer tal coisa. Amor, ele fala pra mim, amor, tá. Você pensou nisso? Nisso? Ele fica assim, ó. Não. 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 E não. Falei, beleza, então pensa nisso e depois você toma a sua decisão. Ele, como que você consegue? Ah, eu só consigo. Mas a decisão é sua, né? Não me fala pra tomar a decisão. Em contrapartida, quando eu tô muito, eu pensei nisso já, mas ó, se eu for por aqui vai ser assim, mas se eu for por lá é assim. Aí ele fica olhando pra minha cara. Tá, eu falei, beleza, tá na hora do pedala, pode falar. Aí ele que fala, vai. Né? Porque eu já pensei, já analisei e vou Não perdendo time, né? Então é ele que me ajuda, é ele que às vezes me dá aquele empurrãozinho que eu preciso mesmo. Então a gente foi entendendo, e esse jeito dele, tal, o que eu, né, dessa coisa de chegar sorrindo, Sim. né? A pessoa que mais sofreu na pandemia, né? Porque adora pegar na mão, adora abraçar, né? Imagina o sofrimento dele de não poder pegar na mão das pessoas, né? Mas quando eu tô muito fechada, quando eu percebo que eu tô muito no meu mundo, muito observadora, aí que eu agarro nele. É dele que eu preciso. É ele que vai me mostrar pro mundo. É ele que vai sorrir quando eu não estiver sorrindo. É ele que vai me impulsionar para isso. Ai, que lindo. Então, né, há quem diga que esses perfis, né, influência e conformidade e dominância e estabilidade são antagônicos. Eu gosto de pensar que eles são complementares. Entendi. Né? Apesar de que o meu perfil, ele é conforme e influente. E demorou para eu pensar, eu falei, gente, como assim influente? E aonde que tá a minha influência? Tá no lado profissional. É profissionalmente que eu consigo. Então, assim, quando eu entro na casa de um paciente, né, que eu faço atendimento home care, eu entro sorrindo, falando, explicando, orientando. Eu sou outra pessoa, né? Eu não tô conseguindo ver você fazendo isso. Exatamente. Né? Quando eu vou palestrar, né, já consigo me soltar mais, a comunicação e tudo mais. Então, aí eu fui percebendo, falei, achei a minha influência onde tá. Ela tá mais, eu uso mais a minha influente no âmbito profissional. Um comentário sobre você palestrando. Nós já palestramos juntas, né? Fizemos uma pequena workshop. Ela é realmente muito influente e ela é sedutora. Com muito respeito, com muito, sabe? Ela seduz com aquele assunto e as pessoas ficam paradas assim, ó, ouvindo. E sempre tem a pitada da emoção nas suas palestras. A minha, a gente fez juntas, então eu abri e você fechou.
Então, o meu era aquela coisa, vá, pá, puf, funciona assim, né? Tá, é isso. Beleza, sentei pra assistir a Patrícia, porque eu já tinha dado a minha parte, né? Vem a Patrícia. As pessoas já param, sabe? Aí ela começa a falar, você vê todo mundo assim, de repente você vê as pessoas, tipo, né? Porque tem esse lado, eu não me imagino tentando influenciar nada, não consigo fazer a coisa, porque eu sou eu na essência para passar para o outro, eu não consigo criar um perfil profissional para passar, eu sou isso aqui. Boa ou não, estressada ou não, doce ou não, é exatamente assim. Eu acho que isso também não é bom. Ser transparente demais, sabe? Se eu tô brava, você vai perceber. Antes tinha alguns detalhes que a gente não precisa falar, mas que não eram bons e que estão sendo tratados, né? Porque eu, como qualquer um, faço terapia, tomo um remedinho, né? E, enfim, a gente passa por uma série de situações. Mas quando você é meio que visceral e é transparente, parece que o mundo... Como é que eu vou usar a palavra, Patrícia? Ele cobra mais de você. E aí ele se dá o direito de opinar, de criticar, de fazer. Então, eu acho que tem que ter algumas máscaras que te seguram um pouco, sabe? Será que os perfis, se a gente entender, se cada pessoa procurar saber qual é o seu perfil, desenvolver isso e melhorar o seu comportamento, será que não tem uma vida melhor, mais saudável? Eu sou suspeita para falar. Porque essa questão, até a questão do julgamento, né? Então eu sou muito transparente e tal, é a linha ali da flexibilização. Tem ambientes que eu posso ser transparente, que eu preciso ser transparente. Então, se eu, no casamento, se eu não for transparente, como é que vai ser? Só que aí eu preciso moldar e preciso estruturar a minha comunicação. Porque essa transparência, às vezes, para o Samuel vai ferir demais. Então, dependendo da forma como eu falar, especialmente como o Samuel é influente, a linguagem de amor dele é totalmente diferente da minha, dependendo da palavra que eu usar, eu vou machucar. E a transparência, ela não é para isso, não é para machucar. Ela é para você expressar aquilo que você está sentindo, né? Mas ela não é para machucar a outra pessoa. Então, a gente precisa entender, entendendo como é o funcionamento do outro, eu consigo, então, ter essa flexibilidade. Olha, eu tenho que expressar isso, eu tô sentindo assim, eu me senti injustiçada aqui, mas de que forma eu vou falar para que isso não abra uma ferida na pessoa? Porque depois que abriu essa ferida, né, aí a comunicação ela vai ter que ser muito mais trabalhada para que a gente consiga ali cicatrizar essa ferida. Não é só vomitar, né? Isso. As informações ou o que você quer passar e achar porque se para você é assim, alguém chegar e falar, você entende. O outro pode não ser. É isso, né, Paty, que você está comentando, Isso. né? Então a gente tem que ter esse cuidado que a Jaci sempre está falando, de você falou. É o como falar. Isso muda tudo. Sim. Muda tudo. A Marcela tem uma comunicação muito suave. A Marcela é muito educada. Ela é muito gentil. E aí eu vou lá e pá! Aí ela espera e fala, posso agora? Aí eu falo, ai, tá bom, pode falar agora. Eu mudo em 1 segundo, tipo, tá bom, já passou, sabe? Mas a gente foi treinando isso. De vez em quando eu solto umas pérolas pra ela falar, ai, nem vou escutar, porque, nossa, nem tô ouvindo, sabe? Não tô ouvindo. Tá ouvindo? Não tô ouvindo. Pode falar Aí, que eu não tô Paty, ouvindo. outro dia não, isso todo mundo fala e eu não gosto. E é por sua causa que eu defendo uma questão. Porque todo mundo que não dá certo na vida vira coach. Porque o coach é uma banalização, né? Sim. Porque o coach... Eu não gosto de ouvir isso. Porque você sempre deu certo na vida e acrescentou o coach no seu processo de vida profissional, que também é um sucesso. Mas porque eu vi tudo que você fez para chegar nisso, o empenho, a dedicação, vamos fazer, e o investimento disso, que é altíssimo. Alto. E o tempo que você levou? Finais e finais de semana fora, deixa o Pietro com a sogra, deixa o Pietro com a mãe, aí vai você e o Samuel, faz imersão 3 dias, aí um vai para um lado, outro vai para o outro, passa horas e horas. E a fase que você tava de acordar às 5 da manhã, porque tinha compromissos e agendas de cronograma. Eu chegava na sessão no seu escritório, tava lá, Jaciara no meio, você já tinha feito um monte de coisa antes de eu chegar. Então, quando as pessoas falam isso, eu penso,
por que você não conhece as pessoas antes de falar delas, né? Então, assim, você é coach que deu certo, porque você fez porque quis, continua fazendo, continua com a fono, né? E aí a Marcela fala assim pra mim, você é a prova viva de que a Patrícia faz um bom trabalho mesmo. Eu falei, olha, não é mentira. Porque eu saía chorando do seu escritório. Ligava pra ela e falava, você não sabe o que eu sou. Você não sabe o que a Patrícia falou hoje. Gente do céu, agora eu tô assustada. Aí ela falava assim, mas vai melhorar. Ai, que belezinha. Não, mas você vai mudar, vai melhorar, vai entender. Aí eu falava, mas eu não queria falar isso pras pessoas. Eu não queria ser desse jeito. Era uma coisa... Mas naquela época da Patrícia, eu lembro muito bem que você estava num momento complicado de relacionamento também, né? Foi bem então, desafiador. você não vê que ali era a Jaciara. Tinha fatores em volta que provocavam algumas situações, né? Então não era um momento, não foi um momento fácil também. Ainda bem que você estava ali para ajudá-la, né? Nesse a gente caminho. tem que entender que nós temos a nossa essência, mas o dia a dia muda. Né? Hoje tô tranquila, amanhã vai ter contexto que eu vou precisar me desdobrar e vou falhar. A minha comunicação vai falhar, a minha inteligência emocional vai ficar guardada na gaveta, né? E tá tudo bem. Esse processo também de quando a gente consegue se acolher, de entender que, embora, olha, eu já estudei, tô em processo também, né? Mas tem dia que eu vou errar e tá tudo bem. É o quê? É alinhar a rota de novo, né? É essa maturidade de alinhar a rota. Não deu certo hoje, quem sabe amanhã não dê certo. Vamos lá, que recurso que eu tenho e que vai me ajudar a alinhar de novo, que desalinhou, né? E a nossa vida como é que a gente... Não conheci ninguém ainda que tá ali, naquele limiar. Sempre bem, tudo ótimo. Só no Instagram. O Instagram. A vida de Instagram. Quando você olha a vida das redes sociais, parece que é aquele limiar, né? Olha que pessoas felizes. E é esse o cuidado, né? Isso não é um parâmetro. A gente tem que olhar para nós, como nós somos, como eu fui ontem, como eu estou hoje. E amanhã... E que nunca é igual, né? Nunca. Se a gente olhar 5 dias atrás, acho que um amigo nosso falou isso, né? 5 dias atrás, você era a mesma pessoa? Né? Não foi isso ontem, reunião, né? Então, assim, aí é muito interessante. E chama a minha atenção uma coisa agora que eu fiquei curiosa. Por exemplo, uma empresa, sabendo disso, ela consegue se organizar e ter uma produtividade, um ganho bem melhor. Porque, olha, eu tô aqui pensando, você vai colocar um dominante para fazer alguma coisa... sentado numa cadeira, um relatório, por exemplo. O cara não vai fazer. Não fica, não consegue. Não vai ficar. Aí você põe esse cara influência para ficar o tempo todo levando ali aquele cara que tá ali na frente, que tem que tomar decisão rápida, que no caso é o dominante. Ele, né? Então é interessante você ver esses perfis, principalmente na área profissional, para você encaixar as pessoas certas nos lugares certos, que daí elas vão ter mais produtividade. Sim, hoje a grande sacada é essa, né? As empresas, elas olham, né, precisam olhar a parte técnica, né? As hard skills. Então, o que a Patrícia tem de currículo? O que ela tem de habilidade técnica? Ok, parece bom? Não, tá faltando alguma coisa. Mas vamos agora conhecer a Patrícia nas soft skills, que a gente chama, que são as habilidades de relacionamento. Então, inteligência emocional, fator de desenvolvimento pessoal. E aí, hoje, as empresas, elas buscam quem? Quem tem a parte técnica boa, ok, mas aquela pessoa que sabe viver com pessoas, que tem a habilidade de se comunicar, né? Então, às vezes, né, eu pego e faço uma comparação de currículo, eu vejo que o João tem um currículo melhor. Tecnicamente? Isso, tecnicamente parece. Mas o José, ele tem uma habilidade de comunicação muito melhor. Ele vai e se conhece ainda, olha, e ele é o perfil X. E esse perfil se encaixaria perfeitamente nessa equipe. Vaca. E aí a empresa contrata quem? Aquele que tem maior habilidade de comunicação. Até porque a parte técnica, ele pode desenvolver. Então, olha, seria o ideal seria que você tivesse um curso disso. A pessoa, quando ela puder, ela vai se especializar, né? Agora, quem
Tem, mas não tem essa habilidade de comunicação, é mais fácil, porque não é todo mundo que quer se desenvolver nesse aspecto. Entendi. Né? E quando, como você falou, né? Coloca um influente na frente do computador, numa sala fechada, só ele. Matou o influente. Não produz. Por isso que as pessoas precisam se conhecer. Sim. As pessoas precisam entender o que é cada um, porque quando ela começa a se movimentar e ela monta um currículo dela, ela sabe aquilo que ela não tá mentindo sobre aquilo, então ela vai ser contratada e vai ver que é uma habilidade real. Porque ela também pode criar um currículo maravilhoso, e a hora que você chega lá, a pessoa não sabe lidar com pessoas, ela não se dá bem em equipe, o trabalho dela vive tendo retrabalho, então tecnicamente ou pessoalmente ela não é boa nos dois. Isso. Porque existe isso, Paty, né? Sim, né? Tudo é treinável. Né? Mas é claro que aquela pessoa que tem uma melhor habilidade, já uma prontidão para aprender a se comunicar melhor, a lidar com pessoas, a interagir, ela tem um passinho na frente. E as empresas hoje, elas estão de olho nessas pessoas Olha que têm essa prontidão. que dica interessante, né? Sim. Principalmente para o pessoal novo que está chegando aí, os adolescentes, os jovens, né? Que estão entrando em mercado de trabalho, né? Sim, exatamente. E as empresas que já tiveram essa sacada, elas diminuem bastante o turnover que fala, né? Essa rotatividade, Sim, né? Eu não preciso demitir de imediato. Eu posso desenvolver e realocar essas pessoas nas equipes, nos setores, para ver aonde elas se Elas enquadram se melhor. encaixam. Isso, Porque é um bom profissional. É. Só às vezes está no lugar errado. no lugar errado. Na- Exatamente. Na execução ali, ou Isso, enfim, na né? Aí vaga. você vai matando, aquela pessoa desmotiva, Desmotiva. e quando você realoca, ela se encontra e começa a produzir mais. Bom para ela, que trabalha mais motivada, e bom para a empresa, que tem um maior resultado, né? Quem que faz esses relatórios? Por exemplo, uma pessoa que está nos ouvindo e tal, tá, eu achei interessante, eu quero fazer. Quem que eu procuro? Como é que eu faço? Tem o coach, né? Se ele tiver a formação em análise de perfil, ele faz. Dentro das empresas, alguns profissionais de RH também fazem. Então, em processos de contratação, muitas empresas já têm. Então, quando a pessoa é chamada, é selecionada, ela pode passar antes pelo teste de perfil, porque isso também já dá um direcionamento. E tem o CIS Assessment, né? O CIS Assessment, que é o relatório completo, né? É o que eu faço, né? Dentro da minha formação. Então, aí, né? A pessoa me procura, a gente faz esse relatório, ela preenche todo o inventário, e o relatório, ele vem não só com o DISC, ele vem com as questões psíquicas também e a teoria de valores. Então, é um relatório, bom, você tem, é uma apostila, né? Um livro. Eu tenho e eu sou uma belezinha, só pra você saber. Você mentiu bem, amiga. Ela disfarça Mentiu, bem. disfarçou, Ela Paty? sabe flexibilizar. Para, Ah, gente. entendi. Ela já aprendeu a flexibilizar. Escusa. O que é isso? Você Ai, tá gente. na tua casa? Não, não é. É que tava pegando. Eu Isso vi que ela mesmo, foi só só tirar, ela foi tirando, né? disfarçando, tirando. Não, eu tal. adoro. Olha o que é Eu intimidade. Na maior classe Olha ainda, né? o que é a intimidade. Eu adoro. Eu fiz sem nem... Juro. Ela foi, né? Na maior delicadeza. Delicadeza, Mas maior não posso, sutileza. eu não posso deixar passar. né? Não. Mas é isso aqui, nós estamos ela na tava nossa de frente pra mim, eu até deixei, né? eu- Em algum momento, A o Marcela olhinho vai só aqui, ó. voltar. Eu nem achei que vocês fossem notar. Ah, vá. Você acha que eu ia deixar Com a passar? minha habilidade de observação. Você acha que eu ia Ela tá passar terrível. Ela tá usando essa habilidade, mas só que é contra mim. contra você? Não, é a Tá favor. acontecendo, assim, consideravelmente, Paty. É a favor. Mas, ó, nós estamos na nossa casa, então a gente se sente muito à vontade aqui, né? Ah, e essas portas vão estar sempre Sempre abertas para abertas. você. Então é com sandália, sem sem sandália. sandália, do jeito que você quiser. De chinela havaianas e vamos Isso embora. As mesmo, portas do Fala descabelada. Sério, da minha casa, do meu coração, viu? E eu sei que o da Marcela também. Sim, eu me sinto acolhida. Eu tenho certeza disso. Opa, a gente fala de perfil, tudo. Eu aprendi com você. Lembra um presente que você me deu entre tantos que eu já ganhei de você? Um livro do Gary Chapman. Eu mostrei pra Marcela. Tem dedicatória. Você não tem. Não tem. Tem um lá pra ela, um livro. Olha, E gente. eu não Contenda. dediquei ainda, porque eu não sei qual que é a linguagem que eu quero falar pra ela. Eu tô com dúvida, fiquei lá esperando. Ah, Uma habilidade de armar uma contenda, né, gente? prefiro não comentar agora, viu? Vou ficar quietinha. E aí, Paty,
E você falava pra mim assim, mas precisamos descobrir qual que é a sua linguagem de amor pra você se comunicar melhor, pra pessoa se comunicar bem com você. Eu não sabia responder, lembra? Eu não tinha resposta pra muitas coisas. A gente precisou de muito treino, de muitas sessões pra entender. Aí precisei ler o livro. Você me explicou cada um, porque são 5 linguagens. Você me explicou cada um. Quando eu descobri, falei, é muito fantástico, é muito fantástico. Deixa eu ver se eu lembro, Paty, pra você contar pra gente um pouquinho. São palavras de afirmação, Correto. tempo de qualidade, toque físico, atos de serviço Presente. e presente. Eu tenho minha colinha aqui, amiga. Ah lá, belezinha. Adoro essas fichinhas. Eu não trouxe Tenho. uma fichinha pra mim. É isso mesmo, Dentro Jace. desses, o meu tempo de qualidade era a minha linguagem do amor. A Marcela queria que você explicasse o que seria um tempo de qualidade como linguagem de amor. Tempo de qualidade é aquele tempo que é dedicado para aquela pessoa. É mais fácil falar o que não é para a gente entender o que é. Então, o meu marido me chama e fala, vamos passar um tempo juntos? Vamos. Então vamos no cinema. Para mim, Não é. não é o tempo de qualidade. Eu estou com ele ali durante 2 horas vendo um filme, mas a atenção dele é para quem? Pro filme. É pro filme. E a minha também. A atenção dele não é para mim. O tempo de qualidade é me chamar, então, vamos tomar um café. Ah, Se ele tiver 10 minutinhos e fizer uma xícara de café e sentar comigo e me ouvir, isso é o tempo de qualidade. Ele não precisa ser, eu quero um dia inteiro. São pequenos pedacinhos do seu dia, mas que você se dedica àquela pessoa. E para a pessoa que tem essa linguagem do amor, né, de tempo de qualidade, isso é muito importante, porque nessa correria do dia a dia, a gente não olha para isso. A gente senta para almoçar, mas não tá olhando um para o outro, não tá conversando. Almoça, sai da mesa, arruma a cozinha e sai para trabalhar de novo. Um tá pensando no trabalho, o outro também. Isso. É filho, agora eu tenho que ir pra lá, pra cá, enfim. E depois vai lá, vamos assistir um filme, vamos assistir uma série. Isso não é tempo de qualidade. Eu estou aqui perto. Estamos juntos. Estamos juntos no mesmo espaço. Fisicamente. Isso, no mesmo campo visual aqui. Mas a atenção não é para mim. E o tempo de qualidade, ele demanda isso. Esse olhar, né? Então tá. Então, Estou te ouvindo. estou te ouvindo. Estou escutando. opinando. Tô ouvindo. Tô Isso. ouvindo. Exatamente. Eu tenho ouvido, viu? Hã? Ouvido meu Já tem hora suspeito do céu. A gente não falou né? da estabilidade, né? Estabilidade é o ouvinte, é o ursinho, é o acolhedor, é o apaziguador. Olha, Será que a Marcela é estável? Não talvez. sei. Não Nós sei. precisaríamos de mais Nossa tempo para falar de Senhora. tudo, Paty, porque tem tantos detalhezinhos que se as pessoas pararem, prestar atenção, elas melhoram a própria vida, Sim. né? Mas se você tivesse que deixar uma mensagem aqui sobre linguagem de amor pro próximo, para as pessoas, casais, amigos, enfim, o que você diria? Para fazer o quê? Se a gente pudesse dizer, faça tal coisa que você segue um caminho melhor. Amigos e amigas. Né, Jaz? Acho que fica a dica, como você mencionou, o livro, fica uma dica, né? Não como uma mensagem, mas uma dica, né, de ler o livro do Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor. E acho que vale a pena, isso é para o crescimento, né? Mas quando você não tem oportunidade, talvez olhar a forma como aquela pessoa trata você. Então, um exemplo, né? O Samuel, ele é de falar. Ele gosta, então, eu te amo é todo dia, né? Eu te amo, você tá linda, né? Ele é dessa forma, então eu já começo a desconfiar. Para ele é importante. E o Samuel é das palavras. Então, quando ele me elogia, parece que isso eu gosto, mas para mim não é essencial, porque não é essa a minha linguagem do amor. E as pessoas funcionam geralmente por aquilo que é importante para ela, né? Sim. Então a dica é observa aquilo que o outro sempre está te dando. É uma pessoa que o tempo todo está te dando um presentinho, né? Traz consigo uma bala, vai não sei onde, traz uma lembrancinha. A linguagem de amor dela pode ser presente, né? Então, como é que eu descubro se eu não quero perguntar? É a forma como aquela pessoa te traz. Fala assim, nossa, mas toda vez me traz esse presentinho, né? Fala assim, nossa, eu tô te amando tanto, para você não faz diferença? É porque a minha linguagem não é essa. Mas para eu atingir você, para que você se sinta amada, se eu for num lugar e trouxer uma lembrança, aquela florzinha que você pega, está passando na rua e faz que florzinha bonitinha e pega e entrega para essa pessoa, estava pensando em você e eu sei que você gosta de presente, aquele é como se fosse um anel de diamantes.
Então, Paty, é você sempre olhar o outro e entender como ele funciona, porque você já sabe como você funciona. Uhum. Então, resumir aqui para mim, esse final seu aí, eu entendi assim. Olha o outro, né? Observa, Os mínimos porque detalhes, ele aquelas vai te sutilezas. mostrar. Olha, eu nunca parei para pensar nisso já. Porque essa pessoa, porque a gente é muito assim, faz o que tá dentro da gente. É. Né? Então, às vezes, você olha pro outro, você não entende, né? Por que não tá sendo bom que se para mim é. Então, para mim é, mas pro outro pode não ser. Isso. Então, me abriu os olhos agora, entregar né? pro Samuel uma mesa posta, falar, olha, amor, eu preparei o seu café da manhã com todo carinho, né? Ele vai se sentir amado, mas se junto com essa mesa, que é a minha linguagem, é o serviço. Então, eu gosto de fazer, né? Exatamente. Isso, o fazer é meu, fazer uma comida bem feita, entregar uma roupa muito cheirosa, passada pra ele. É a forma que eu falo, eu te amo demais, eu cuido de você. Ele se sente amado, mas ele vai se sentir muito amado se eu falar, Eu te amo. você ficou lindo nessa camisa. Você tá muito cheiroso hoje. Ai, gente. Porque ele é da palavra. E ainda entregar pra ele um abraço e um beijo, porque ele é palavra e toque. Né? Ele vai se sentir amado por essas coisas que eu faço pra ele, mas muito mais se eu disser. E se ele fizer pra mim, se eu estiver sentada, estressada, e ele chegar com uma xícara de café pra mim, é a mesma coisa dele de me dizer que te amo. Eu te amo. Samuel, você é muito amado. Isso não tenha dúvida. Né? Então a gente acaba entregando isso na forma como a gente se comporta, né? E observar isso do outro já dá esses indícios de como é que a pessoa gostaria de ser tratada. Eu vou prestar atenção em você, tá? Por favor, Jaciara. Não Puxa a quero criar orelha nenhuma dela, contenda. Patrícia. Puxa. Você tá sendo maltratado? Puxa, às vezes. Ai, coitadinha. Eu juro que eu não vim pra armar nenhuma contenda aqui. Mas aqui é o dia inteiro. Paty, queria muito te agradecer, amor. Vou ter que encerrar porque a gente precisa de muito mais tempo para falar disso, mas eu quero muito agradecer esse tempinho com a gente, as lindas palavras, mas principalmente essa doçura de passar com tanto carinho tudo que você tem vivido e aprendido nos últimos tempos. Mas promete que volta na segunda temporada? Só abrir a porta que eu tô aqui. Ai, não tem maturidade quando você fala assim. Eu só sou séria no começo, depois que deu trela. Ai, melhor. Se deixar a porta assim, já tô Fala passando. sério, Patrícia. Fala sério, né? Paty, obrigada, amor. Eu que agradeço Foi um prazer demais. te receber aqui, viu? Eu que agradeço. Beijo. Coração pra E o vocês. pessoal de casa, obrigada pela audiência. Se ainda não se inscreveu, se inscreva. Curte a gente e não esqueça do sininho. Um beijo e até mais. Beijo e até mais.